liderança desse trabalho, que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Eu creio que Deus assim tem feito, né? Mas nós pedimos que o Senhor continue a fazer, né? Deus abençoe a todos, abençoe o jovem que dirigiu aqui, Deus abençoe o jovem casal também, o irmão Obreiro Augusto. Obreiro Augusto, e também a minha esposa, irmã Bertina Passos. Amém. Eu fiquei muito feliz com as palavras que ela falou, palavras de incentivo para nós, né? Eu fico muito feliz e louvo a Deus pela vida dela, por tudo que ela é para mim e para a nossa família, né? Nós estamos aqui para ajudar meu sogro, e é um desafio, mas nós estamos nesse mundo justamente por causa dos desafios, né? O Senhor nos chamou por causa dos desafios. Deus abençoe a vida dela abundantemente. Irmãos, eu não vou pregar propriamente dito, mas eu tenho uma palavra aqui, já muito conhecida da Igreja do Senhor, e eu gosto muito dessa palavra, pelo que ela representa na vida eu posso dizer de todas as pessoas, independentemente se a pessoa é crente ou não, porque todos nós, seres humanos, nós estamos subordinados à vontade de Deus. Aleluia. Querendo ou não, crendo ou não. Todo ser, toda natureza, todas as coisas que existem, as coisas animadas, inanimadas, tudo está sujeito à vontade de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de, então, meditar com vocês por alguns minutos. Está em Romanos capítulo 12, e no versículo 2. E nós vamos nos deter um pouquinho na segunda parte do versículo 2. Romanos capítulo 12, e no versículo 2, a última parte dessa escritura. E os irmãos falando em obreiros aprovados, muito me alegra o coração quando eu ouço alguém, um jovem, falando isso. E quando eu me converti, a maioria de vocês não existiam ainda, né? Eu fui batizado em nome de Jesus em 1975. Glória a Deus. 41 anos eu estou aqui, na graça do Senhor. Depois, Deus enviou o irmão Bertinho, nós casamos, nós temos um casal de netos, um casal de filhos também, né? Nós estamos firmes na casa do Senhor. E eu sempre que é possível, quando o assunto vem à tona, eu sempre digo, parece que foi há pouco tempo que eu me converti. Eu fico muito feliz na presença do Senhor. Nunca até o dia de hoje me ocorreu um pensamento em abandonar a casa de Deus. E até porque eu tenho muito motivo para servi-lo, né? Eu pregando em igreja uma vez, eu disse, se o Senhor Jesus não fizer mais nada por mim, se Ele não ouvir mais as minhas orações, não responder, não tem problema nenhum. O que Ele fez uma vez só, valeu. Ele deu a sua vida por mim. Ele me resgatou dos meus pecados, Ele me salvou. Aleluia. Então, se Ele não me der alguma coisa que eu possa pedir, não tem problema, Ele me deu o principal. Aquilo que não seria possível ao homem, Ele veio aqui e pagou por nós. Então, eu sou grato a Ele por tudo. Vamos à Escritura? Que diz? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso aqui. A segunda parte, depois teremos então falando. Nós, irmãos, como falei anteriormente, nós chegamos a este mundo subordinados não somente à vontade de Deus, mas às outras pessoas também. Nós estamos subordinados à lei, nós estamos subordinados à lei terrena, a lei do homem, a Constituição. Nós estamos subordinados às normas que estabelece, que regram a sociedade humana, principalmente em nosso país. Nós estamos subordinados a muita coisa. Nós estamos subordinados aos nossos pais, nós estamos subordinados aos nossos chefes do nosso emprego, nós estamos subordinados aos professores, nossos instrutores, em todas as áreas em que passamos por estudo, por especialização, busca, conclusão. Nós sempre somos subordinados a alguém que está sempre acima de nós. Nunca somos soberanos, soberano é só Deus. E às vezes nós parece que não conseguimos perceber
que nós vivemos muitas realidades em nossa vida. Na verdade, as pessoas que passam e tentam sair da realidade e procuram viver uma vida em fantasia, na realidade eles não estão vivendo. Porque a realidade da vida os acompanha, queiram ou não, em todos os lugares. Agora, voltando, quando nós saímos da fantasia, tem pessoa que sonha que é rico. Mas ele volta para a realidade e ele vê que ainda é pobre, ou mais ou menos pobre, e assim vai. Né? E tem pessoas que pensam tantas coisas, mas são fantasias, e tantas coisas que o ser humano gera em sua mente são fantasias. Mas existem realidades em nossa vida, e a realidade principal é essa que estou falando desde o começo. A plena vontade de Deus na nossa vida. Como eu disse, querendo ou não, a vontade de Deus sempre prevalecerá sobre a vida humana, porque assim foi desde o começo. O Senhor estabeleceu o jardim do Éden e colocou lá aquele casal primitivo e deu a eles limite. Primeiro franqueou tudo, concedeu liberdade a eles, mas depois ele dirigiu-se a uma árvore do jardim e disse, lá, não toqueis. É a primeira vez que a Bíblia menciona limites para o ser humano, porque ele apenas havia criado aquele casal e os liberou para que comessem de tudo de forma descansada, abundante, quanto quiser, estavam livres. Agora, quando ele dirigiu-se àquela árvore, então ali estavam sendo colocados limites e, por consequência, a manifestação já da vontade de Deus. Deus então os condicionou e subordinou a sua vontade, e não a vontade deles. A primeira vontade manifestada do homem e da mulher, do casal primitivo, foi segundo o conselho de Satanás encarnado naquela serpente, que disse, como o Senhor Deus falou, como Deus nos falou, e disse, da árvore não comeis. Deus sabe que o dia que comeis servirão o vosso entendimento. E a Bíblia diz que Eva, vendo o fruto e percebendo que era bom e agradável aos olhos, e para dar entendimento, ela teve vontade de conhecer e de ter isso sob o seu controle. Mas a vontade de Deus é que ela não tocasse naquilo. Eram os limites de Deus. Então, uma das coisas que fazem parte da plena e absoluta vontade de Deus é que seus limites sejam respeitados por seu povo, por homens e mulheres que procuram servi-lo. Saber que os limites estabelecidos pela divindade eterna são limites santos. Deus não manifestou a sua palavra para ser transgredida. Ele a manifestou para ser cumprida. E quando nós cumprimos a sua palavra, consequentemente nós estamos satisfazendo a vontade dele. Quando o arcanjo chegou a Maria e disse, salve agraciado, o Senhor é contigo, ela assustou-se e disse, o que significa isso? Então ele disse, olha, tu vai conceber e terás um filho. Eu não consigo compreender isso, disse ela. Ainda não estou casada. Como poderia engravidar e ter um filho? O Senhor disse, e o anjo disse, o Senhor te cobrirá com a sua sombra, e tu conceberás. E mais adiante ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Aleluia. A submissão à vontade de Deus é que faz com que nós alcancemos vitória. Aleluia. É que faz com que nós alcancemos sucesso em nossa vida. Porque há pessoas que sempre tropeçam, é porque elas rejeitam a vontade de Deus. Porque há pessoas que erram o caminho, é porque elas não consideram a vontade de Deus como uma vontade absoluta sobre a sua vida. Há pessoas que não falam isso em palavras, mas em suas atitudes, aleluia, suas ações, seus procedimentos. Com o passar dos dias, dá para perceber que eles têm uma vontade pessoal e querem que essa vontade seja satisfeita. Não levando em consideração a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus pouco importa para eles. Porque eles não buscam compreender a vontade de Deus. Eles não querem saber os parâmetros da vontade de Deus. Quais são os qualificativos da vontade de Deus. Então, as pessoas falam muitas vezes até de forma um pouco leviana, impensada. Se for da vontade de Deus, estarei lá. Isso é verdade. Só que as pessoas não percebem que esse tipo de expressão leviana não corresponde ao desejo de Deus.
o que nós estejamos submissos à sua plena vontade. Agora, quando falamos de coração, estarei lá, se essa for a vontade de Deus. Ou seja, admitindo que se não for a vontade de Deus, lá não estarei. E se assim for, não vou ficar aborrecido, nem contrariado, nem com as circunstâncias e nem com Deus, ou muito menos com Deus. Porque a vontade de Deus se manifesta sobre a vida humana para nos qualificar, para nos melhorar, para fazer que o conheçamos melhor. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais nos submetemos a Ele. Aleluia. Porque respeitamos a sua vontade como soberana para a nossa vida. As três qualidades que Paulo apresenta sobre essa palavra, sobre esse tema, a primeira ele diz que a vontade de Deus é boa. Então as pessoas não conseguem compreender que estão sujeitos à vontade de alguém que tem, acima de tudo, de qualquer situação e circunstância, apesar do momento, parece que as coisas não estão de acordo com o seu querer, mas há uma vontade de Deus. E o que essa vontade, como é que ela se representa, ou como é que ela apresenta-se para o ser humano? Ela apresenta como algo bom. E isso bastaria para que o ser humano, já que nós anelamos e buscamos e trabalhamos por coisas boas, então entender que a vontade de Deus é algo bom para a nossa vida, fica melhor para lidar com a vontade de Deus. Por que as pessoas desistem da fé? Porque há situações em que a vontade de Deus está prevalecendo, está dirigindo, está operando em favor deles, mas eles não compreendem. Eles têm a vontade de Deus como um castigo, como uma mão pesada que os oprime. Eles entendem a vontade de Deus como uma falta de amor, e não a vontade de Deus. Eles oh Deus, como fez Israel? Por que nos tiraste de lá para perecer neste lugar? Mas Deus tinha um plano para eles. Deus tinha um ideal para eles. Deus tinha algo bom para eles. A vontade de Deus era boa. E o mundo precisa compreender, porque aquilo que é bom não precisa mudar. A Bíblia fala do processo da criação, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso fez avaliação sobre os elementos criados. E na sua avaliação, ele sempre concluiu dizendo, está bom. Ele viu Deus que era bom. Por que era bom? Porque era uma manifestação da sua vontade naquele momento. Ou para aquele objeto, para aquele ser, para aquele elemento que ele recém havia de criar. Ou ele recém havia criado ou dado vida. E sua avaliação também é perfeita, porque representa a sua vontade. Quando nós aceitamos a vontade de Deus como um fato de domínio sobre nossa vida, mas não como domínio escravizante, atormentador, pesado. Foi isso que Jesus quis dizer quando propôs aos seus ouvintes, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Querendo que eles compreendessem que se aceitassem viver sob a vontade dele, eles viveriam e desfrutariam de algo muito leve na vida espiritual. Eles levariam sobre si alguma coisa que os outros que não conseguiam crer não estavam levando. Ou seja, ele estava dando a eles o melhor dele. Ele ofereceu o que tinha de bom para eles. Isso era a vontade dele. E a vontade dele é que não pereçamos, diz a Bíblia, que a vontade de Deus é que nós todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para sermos salvos. É a vontade de Deus que nós moremos no céu com Ele. É a vontade de Deus nos batizar com o Espírito Santo. É a vontade de Deus que nós tenhamos nossos entendimentos abertos. É a vontade de Deus que nós tenhamos sabedoria. É a vontade de Deus que nós tenhamos discernimento sobre as coisas. É a vontade de Deus que nós tenhamos plena comunhão com Ele. E é a vontade de Deus que nós cresçamos espiritualmente. É a vontade de Deus que nós o conheçamos a cada dia que passa. Então, o primeiro qualificativo, a vontade de Deus é
boa. Aleluia. Vamos dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Que coisa saber, que coisa boa saber que o nosso Deus, Ele não manifesta a sua vontade sobre a nossa vida como alguma coisa assim, ou tu cumpre ou tu desiste. Como um carrasco, como um ditador. Mas Ele vem e diz que a vontade é boa.